Continuando o estudo da Lei de Execução Penal dos Direitos, parágrafo único. Os direitos previstos no inciso 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Não é de ato motivado do diretor de segurança, nem de assistente social, nem do juiz, ato motivado do diretor do estabelecimento. Mas quais são esses direitos que podem ser suspensos? O inciso 5 fala do horário reservado dividido proporcionalmente para descanso, recreação e trabalho. Então esse inciso 5 pode ser restringido ou suspenso. O que pode ser feito? Pode ser retirado esse horário que ele tem para recreação, por exemplo, banho de sol. Então, para você guardar para a prova, banho de sol, guarda essa palavra que você associa recreação e não erra. O 10, as visitas podem ser restringidas também. E o 15, a correspondência. Então, banho de sol, visita e carta. 5, recreação, banho de sol. 10, visita e o 15, correspondência. Banho de sol, visita e carta. Esses 3 podem ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Artigo 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nessa seção. Artigo 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares e dependentes a fim de orientar e acompanhar o tratamento. A unidade prisional tem um médico, ou não tem e leva sempre esse preso para ser atendido no SUS, por exemplo, mas a família não confia nesses médicos, e tem aquele médico que sempre é de confiança da família, então é assegurado à família que esse médico atenda o preso. Então isso é assegurado pela Lei de Execução Penal. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Então o médico particular diz que o preso não pode tomar banho, por exemplo, o particular diz que o preso não pode tomar banho frio e a unidade prisional só fornece banho frio, e o médico oficial que trabalha no estado diz que não tem problema, não faz mal algum. Então essa questão será resolvida pelo juiz da execução se houver divergências. Eu falei um exemplo de banho, mas pode ser diversos problemas diferentes. Da disciplina, artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes no desempenho do trabalho. Qualquer autoridade, qualquer agente penitenciário, no exercício do seu trabalho, ele tem a obrigação de colaborar com a ordem e a disciplina dos presos. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade, ou restritiva de direitos, ou o preso provisório. Quem está sujeito à disciplina? Não somente o preso, aquele que está encarcerado, ou restritivo de direitos, por exemplo, aquele que está cumprindo limitação de final de semana, todo sábado de manhã, ou sábado à tarde, domingo, ele vai lá ficar algumas horas na unidade, restritivo de direitos. E também o preso provisório, temporária, preventiva, todos esses são sujeitos à disciplina. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Assim como na Constituição, a Constituição afirma que não há crime sem lei anterior que o defina, nem prévia cominação legal, assim também não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal, a pegadinha, ou regulamentar. Porque o preso não deve cumprir somente a lei, mas também os regulamentos. Os regulamentos, eles são locais. Aqui em Minas Gerais, ao REDPRI, né? No Rio de Janeiro, ao seu regulamento local.
cada estado possui o seu regulamento e esses regulamentos têm direitos e deveres. Então, se um preso descumpre um regulamento e esse regulamento há um artigo que não está dentro da lei, mesmo assim ele comete falta, porque está no regulamento. Então, ficar atento para este detalhe. Parágrafo único. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Nós veremos a partir de agora o que não pode, né? Não pode ser, então, colocado integridade física ou moral do condenado sobre o pretexto de estar aplicando uma sanção. Então, a partir do momento que a gente vai citar o que é proibido, a gente vai ver quais são as condições que colocam em perigo a integridade do preso, né? Parágrafo 2º. É vedado o emprego de cela escura. No passado não muito distante não era assim, né? O preso era colocado na cela escura e muitas vezes havia aqueles refletores que eles colocavam naquela cela. De vez em quando acendia o refletor, apagava para levar o preso à loucura. Isso é uma verdadeira tortura, né? Isso não pode mais, isso hoje é vedado. São vedadas as sanções coletivas. Você não pode punir uma cela inteira sem visita porque um preso cometeu um delito. Então é vedada a sanção coletiva. O condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares, assim também como já foi falado no vídeo do YouTube RedPri. O preso no início da execução da pena, ele é cientificado das normas disciplinares. Quando o preso adentra a unidade prisional, ele passa por um procedimento chamado acolhida, e lá, neste procedimento, ele é advertido, né, de quais são as condutas proibidas, e ele também é cientificado de todos os direitos e deveres. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. A autoridade administrativa, o diretor do presídio, e abaixo do diretor tem as diretorias, as várias diretorias, a diretoria de segurança, a diretoria também de administrativa. Então, abaixo os inspetores, os agentes. Então, todos esses fazem parte da autoridade administrativa e a disciplina compete a ela. E acima de todos aí está o diretor da unidade prisional, que é a autoridade máxima administrativa em determinada unidade. Artigo 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a quem estiver sujeito o condenado. Então, aqui já é diferente, né? Penas restritivas de direito. O preso, ali não é o preso, né? Ali é o indivíduo que está cumprindo a pena restritiva. Alguém é condenado, por exemplo, a prestar um serviço num hospital durante determinado período. Então, esse indivíduo está submetido ao poder disciplinar da autoridade administrativa a que ele estiver sujeito, no caso ali, o diretor do hospital. Isso, então, depende do lugar onde ele estiver, a autoridade administrativa será diferente. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso 1, 125, 127, 131, parágrafo 1º, letra D, e parágrafo 2º dessa lei. Logo adiante a gente vai falar mais sobre esses detalhes do artigo 118, parágrafo 125, 127, 131, e nós veremos, né? Por exemplo, só um exemplo, no artigo 125, fala que o benefício será
automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou for punido com falta grave. Então, as faltas graves, então, será a autoridade representará ao juiz a execução. Não é toda falta que o preso comete que será comunicado ao juiz, mas todas as faltas graves serão comunicadas ao juiz de execução, porque há várias providências a serem tomadas e nós veremos mais à frente. Então, continuando com o estudo. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim como as respectivas sanções. Como falei, a legislação local, no caso dos regulamentos, no caso de Minas Gerais, o REDPRI, ele fala das faltas leves e médias, mas ele também cita as graves, é uma repetição. E então os estatutos locais falarão das leves e médias, enquanto essa lei de execução penal ela só traz as faltas graves, Então, parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. É diferente do direito penal. Se, por exemplo, cair direito penal na nossa prova, nós veremos lá que, por exemplo, a tentativa de homicídio pune com a tentativa com a pena correspondente à falta consumada, reduzindo de 1 a 2/3, dependendo da gravidade, dos meios empregados. Aqui, na lei de execução penal e no REDPRI, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. O preso tentou fugir, vai ser punido como se tivesse fugido. A fuga é falta grave, então falta grave na tentativa de fuga também. E qualquer outra tentativa será correspondente à falta consumada. Então, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que... Então, nós vamos falar agora quais são os comportamentos que são faltas graves. 1. Incitar ou participar de movimento para submeter a ordem ou a disciplina. Nós já falamos sobre isso aí, mas nós falamos que era falta, Nós falamos que era dever se opor a movimento de subversão da ordem. Então, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem é falta grave. Fugir, então, tentar fugir também é falta grave. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, Aí, geralmente os presos fazem o conhecido sucho. O que é isso que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, uma escova de dente, lixam, fazem uma ponta, faz um objeto pérfuro e cortante capaz de perfurar, ofender a integridade física de outro preso ou de um funcionário. Então, manter esses objetos é falta grave. Provocar acidente de trabalho, então outra falta grave. Descumprir no regime aberto as condições impostas, falta grave. Aquele preso está cumprindo o regime de albergue, por exemplo, ele deve permanecer na comarca, ele sai da comarca sem justificativa, falta grave. Inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39 dessa lei, então descumprir os incisos do artigo 2 e 9. 2 e 5 do artigo 39. Então nós vamos voltar lá, os 2 e 5 do artigo 39, para nós ficarmos cientes de quais são essas atitudes que são faltas, Artigo 39, 2, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. E no 5, execução do trabalho das tarefas. Então, quando o preso não trabalha, não cumpre o trabalho que lhe é proposto e desobedece ao servidor e não tem respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, ele também comete falta grave. Então, continuando,
para no artigo 49. Ok. Próximo então. Tiver posse ou utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com ambiente externo. Comunicação, seja qual for, externa, com aparelho celular, então, ou qualquer objeto, um rádio amador, qualquer outra forma que seja prevista em lei, então é falta grave. Além de ser um crime a utilização desse aparelho, então falta grave. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. Artigo 51. Comete falta grave o condenado a pena restritiva de direitos que descumprir injustificadamente a restrição imposta. O preso não. O indivíduo é condenado a pena restritiva, proibido de frequentar bares ou casas similares. Ele descumpre, então falta grave. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta, falta grave. Inobservar os deveres previstos no incisos 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Nós vimos há pouco, desobedecer a quem direito, recusar o trabalho imposto. Então também comete falta grave esse indivíduo que está cumprindo pena alternativa, pena restritiva de direitos. Pessoal, nós paramos por aqui. Então daqui a pouco a gente continua falando do artigo 52, continuando o assunto das faltas disciplinares. Nós estamos falando da lei de execução penal, já estamos bem adiantados no artigo 52. Então estude e até a próxima.